meus irmãos e minhas irmãs, misericórdia e paz. Eu me chamo Rodrigo e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre São José, o glorioso São José. Como tema, para hoje nós temos São José, pai adotivo do Filho de Deus. Para compreender esse título dado a São José, até mesmo na ladainha que contém esse título, nós precisamos saber duas concepções diferentes sobre São José, o lado humano e o lado espiritual. Então, no lado humano, quando o pai decide adotar um filho, é por sua conta própria. Já o que aconteceu com São José, por ele ser um escolhido de Deus, São José o escolheu por conta de Deus. Deus o escolheu, Deus o constituiu pai do Filho de Deus, ou seja, de Jesus Cristo. Então, nesse contexto, São José ele é eternamente o pai de Jesus Cristo, porque foi dos desígnios divinos. A palavra adotivo não se restringe somente à adoção. Por isso, cabe trazer aqui uma tradução do latim, que vai dizer que São José ele é o nutridor do Filho de Deus, porque São José ele gerou, ele formou Jesus Cristo. Assim como nós temos a figura de um pai para um filho no lado humano, na constituição de uma família, assim ocorreu na família de Nazaré. Então, São José ele foi o exemplo, ele foi aquele homem que serviu de passos, que serviu de espelho para que Jesus crescesse na sabedoria e em graça, diante de Deus e diante dos homens aqui na terra, nessa passagem terrena de Jesus Cristo, feita aqui na terra. Portanto, São José, ele veio ao mundo com um propósito da paternidade, de ser pai. Por isso, São José exala a essência da paternidade. São José, ele foi designado, ele foi gerado, ele foi pensado por Deus com esse propósito de ser o pai. Então, para ele exercer toda essa missão, toda essa vocação de São José aqui na terra, foi preciso de virtudes. E essas virtudes foi concedida pelo Espírito Santo, pela graça divina, que foi derramada sobre São José. Não foi uma graça derramada sobre um ser humano normal, sobre um homem normal, sobre uma criatura, mas sim foi um propósito todo de Deus. Então, São José ele foi forjado, ele foi formado na graça, nas virtudes que procedem de Deus. Então, neste contexto, São José ele teve esse amparo, ele exala essa essência de paternidade. Portanto, essas virtudes elas foram a graça recebida, foram o preparo para que São José pudesse, nesse contexto inteiro da jornada de Jesus aqui na terra, concluísse essa missão, concluísse a missão de educar, de forjar, de nutrir, de proteger e de educar o menino Jesus. Então, em sua virtude, em sua vida, São José ele foi esse exemplo, ele foi esse espelho para Jesus. Ele foi o mais virtuoso dos homens, porque ele educou o Filho de Deus. Para educar o Filho de Deus é necessário virtudes imensas, porque não é uma mera criança, uma criatura, é o próprio Deus encarnado. Se é o próprio Deus encarnado, exige mais da virtude, existe mais virtude, exige muito mais dons. Portanto, meus irmãos, a divindade de Jesus nada dependia de São José, mas o lado humano de Jesus dependia. Portanto, São José ele foi esse exemplo, porque Jesus ele necessitava de um exemplo, de uma imagem, de um espelho de masculinidade, além da sua proteção, além do seu amparo, além do seu cuidado, porque uma criança necessita de amparos, necessita de proteção. Então, São José ele foi esse modelo a ser seguido. Então, cabe a nós, na humanidade de hoje, trazer São José como essa imagem, a imagem da masculinidade que tanto vem se perdendo, que tanto vem se desfigurando na humanidade de hoje, nos dias de hoje, onde o masculino vem se desfigurando, vem se defasando. Então, para finalizar essa partilha aqui com vocês, eu trago uma fala de São Pedro Julião Eymar, onde ele diz que a dignidade de São José deriva de seu privilégio de ser o pai legal do Filho de Deus encarnado. Eis então o homem a quem o Filho de Deus chama de pai, a quem ele, Jesus,
serve e obedece, e diante o qual se ajoelha para receber a bênção paterna. Então, São José, ele teve esse chamado. Ele foi chamado à paternidade. Ele foi chamado a proteger, a sustentar, a educar, a esconder Jesus e Maria dos perigos e das aflições, das guerras, naquele tempo, de todo o conflito que existiu no tempo, na vida terrena de São José e da família de Nazaré aqui na terra. Então, cresçamos em virtudes, assim como Jesus o fez, a exemplo de São José, a espelho de São José. Misericórdia e paz.